Você com certeza, ao aplicar para uma vaga, já se deparou com uma série de etapas nas famosas plataformas de seleção. No episódio de hoje, a gente vai comentar por que os candidatos detestam essas ferramentas e dar dicas de como sobreviver nesses processos seletivos digitais. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre plataformas de seleção e como não odiá-las. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e olha, Lê, é uma missão quase impossível de fazer o candidato não odiar uma plataforma, porque hoje em dia é o que a gente mais escuta, tanto nas redes sociais, quanto com as pessoas que a gente atende nos nossos serviços de consultoria e orientação profissional. Olha, Bruna, eu vou falar que daí eu tenho que usar a cartinha da tia, né? Em 2023, pra quem tá me ouvindo aí, gente, faço 20 anos de carreira, então eu sou da época que a gente recebia o currículo ali impresso, lembra disso? Na época dos Incas. Eu saía para entregar nas empresas, ia nas portas das empresas. Sei lá, entregava. Então, lembra? Bem essa época eu era estagiária. Então, eu era essa pessoa que pegava os currículos, lia e separava em caixas, porque a gente tentava dar uma organizada para conseguir depois aproveitar. Então, sei lá, separava por área, currículo de RH, marketing, logística, a gente fazia toda essa separação. E eu fiquei muito feliz com a transição digital, porque realmente para o RH facilitou muito a vida. Você conseguia organizar os currículos, né? Então eu lembro que assim, a gente aqui vai falar de várias marcas, tá, gente? Então eu já vou fazer um aviso aqui para todo mundo que tá ouvindo. Não existe plataforma boa ou ruim, tá? A gente tá aqui para falar das marcas e eu vou até defendê-las ao longo desse episódio. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a Cato, né? A Cato não é uma plataforma, uma de ATS, mas é um site de empregos. E eu, nossa, é muito bom, porque você consegue ler o currículo, aí você conseguia colocar, sei lá, uma estrelinha no currículo selecionado, aí ligava para todo mundo, mandava, lembra que as pessoas entregavam o currículo, não sabia se passou, se não passou. Aí a gente teve, sei lá, uns 10 anos atrás, a era de receber feedbacks, mesmo que negativo, mesmo que seja um feedback padrão, pelo menos você recebia uma mensagem. Então, eu pude acompanhar toda essa jornada e eu vi muita coisa positiva, né? Eu lembro da primeira plataforma de ATS que a gente implantou na empresa. Eu já trabalhei, acho que com quase todas de mercado. GUP, o PandaPé, que é o InfoJobs, já trabalhei com vagas. Todas as ferramentas têm coisas boas e ruins, como usuária de RH, tá, Bru? Não tô falando como candidata aqui. Por que eu tô contando tudo isso? Durante muitos anos, essas plataformas foram vistas como, nossa, cara, que sensacional. Foi uma transformação digital. Se você pegar o tanto que a GUP cresceu em 10 anos, assim, é impressionante. E isso foi muito bom durante muito tempo. Só que eu tenho percebido, de uns anos para cá, principalmente no LinkedIn e nas mensagens que a gente recebe, como você mesmo falou, nas consultorias que a gente oferece, que os candidatos estão, assim, com ranço, com ódio e com razão das plataformas de seleção. Então você vê, assim, depoimentos, se você colocar a hashtag GUP ali no LinkedIn, você vai ver candidatos reclamando que vão lá ver a vaga. Então você vê a vaga lá no LinkedIn, aí você clica, né, se candidatar. Você é direcionado para uma plataforma. E aí vem o problema, né? Porque você se depara com 84 fases do processo seletivo, 14 testes, e muitas vezes, e é isso que tem acontecido para os RHs que nos escutam, o candidato ele já desiste da candidatura. Porque ele vê aquele monte de etapa, ele já não quer nem participar, né, Bru? Até olhando assim o lado do RH, né, trazendo um pouquinho ali o nosso cenário para que vocês que são candidatos entendam um pouquinho, né, quem não trabalha ali no RH. Essa plataforma, né, essas ATS que são softwares que nos ajudam a fazer todo esse filtro que a Lê trouxe, né, que antes era ali em caixas, agora nós temos isso muito mais automatizados. Então, o RH tem acesso ali para colocar filtros estratégicos, formulários, ranqueamento. A gente vai até falar um pouquinho mais a fundo disso aqui para vocês entenderem. Publicações, criação de bancos, de talentos e tudo mais. Mas, quando isso é bem feito, né, quando a gente olha ali para o lado do candidato, poxa, vou me candidatar para uma vaga, e eu me deparo com uma plataforma que tem uma experiência do usuário péssima, ou seja, que é constituído ali para que você tenha 30 testes para você fazer até chegar numa entrevista uma entrevista ali com o RH, para depois ter uma entrevista com o gestor, para falar exatamente as mesmas
respostas, a gente entende que é uma situação bem difícil, né, Ale? Eu, como candidata, eu detesto ter que repetir as mesmas informações para pessoas diferentes. Por que nós não fazemos apenas uma entrevista ali com todo mundo junto? Mas aqui a gente está falando um pouquinho tanto do lado do RH quanto do lado do candidato. Então, o que pode acontecer, né, para que a gente tenha essas etapas, né, Ale? Quando a gente fala das etapas iniciais de testes, deixar claro aqui que quem escolhe as etapas é o RH. Então, o RH que vai utilizar essa ferramenta de automatização, vai programar e vai escolher quais são as etapas junto com o gestor. Eu quero deixar aqui claro também que o RH não decide sozinho. Às vezes é uma definição da diretoria que quer aplicar o teste de lógica em todas as vagas que existem na empresa. E assim, gente, não dá para você padronizar o processo seletivo igual para todas as vagas. Então, assim, você vai aplicar teste de inglês avançado para todas as posições da empresa? Todas elas precisam de inglês avançado, será? E para você ter uma ideia, né, a gente estava aqui, quando a gente fez a nossa pesquisa, teve uma pessoa lá no LinkedIn que fez a publicação falando: não aguento mais a plataforma X, e teve assim mais de 17 mil curtidas e 2 mil comentários, porque o candidato ele faz justamente isso, né, Bru? Ele coloca a responsabilidade na plataforma. Por isso que eu falei no início do episódio que eu ia acabar defendendo. Porque realmente não faz sentido você ter 4 etapas só de teste, 7 fases de entrevista para uma vaga de estágio. A plataforma ela vai oferecer ali quais são as etapas que o profissional e a empresa preferem utilizar. E aí cabe o bom senso do recrutador e da empresa selecionar o que está de acordo com o que eles precisam identificar no perfil da pessoa que eles querem para aquela vaga, para fazer aquele match. Então, realmente, aqui a gente está defendendo um pouco, mas a gente está deixando claro a situação do RH, do candidato e onde que entra toda essa configuração que você recebe quando você vai se candidatar para uma oportunidade. E essa é a principal crítica, são as automatizações das etapas. Se você não configura direito, acontece aquilo, você recebe o feedback negativo e você já está trabalhando na empresa, então na verdade você não foi reprovado, ou você acaba mandando, por exemplo, eu já passei pela configuração, você configura todas as etapas, é óbvio que é um e-mail automático, mas você não precisa colocar o envio automático, você pode dar uma checada, ver quem é esse candidato, é aquilo que a gente fala da experiência do candidato. Poxa, eu faço automatizações para facilitar a triagem, isso é uma etapa do processo seletivo. Agora, as entrevistas, não. Eu vou agendar, eu vou ligar, eu vou marcar, eu vou preparar esse candidato, eu vou dar devolutiva para os finalistas por telefone. De repente, aquele finalista que participou de 4, 5 etapas, liga, explica o porquê que a pessoa foi reprovada. Ou melhor, durante a entrevista com o RH, dê a devolutiva para essa pessoa, incentive que o gestor também dê a devolutiva, para humanizar mais o processo, sabe, Bruna? Não deixar tudo no automático, que é uma coisa que no início era para automatizar e melhorar a nossa vida, e hoje o candidato, ele reclama que o processo, ele tem ali uma inteligência artificial, ele tem ali as etapas automatizadas e parece que ninguém está te atendendo. Então, tem que tomar esse cuidado. Já vivenciei muito isso, né? O candidato, ele tá exausto, ele vai preencher o currículo dele em 7 plataformas diferentes. Será que ele precisa, então, passar por 3 gestores para vaga, para ser aprovado em uma vaga de emprego? Será que não vale a pena conversar e a gente falar assim, nossa, olha aqui, se eu pegar do início ao fim, o candidato está passando por 9 etapas, e levar isso para dentro da diretoria, para os nossos gestores, os diretores, e falar, olha, as pessoas estão deixando de se candidatar porque o nosso processo seletivo ele é muito longo, ele é muito extenso. Eu penso que é possível negociar, pela minha própria experiência. Você super consegue negociar. Eu acredito também. E aí, quando a gente entra naquela outra fase de falar de entrevista, que tem que agendar, que eu comentei no início, poxa, mas tem que responder as mesmas respostas para pessoas diferentes, sendo que poderia colocar todo mundo junto. Eu entendo, Ale, que num primeiro momento, o RH faz a entrevista inicial para entender qual que é o perfil do profissional para poder defender e repassar para a gestão. E aí, quando passa para a gestão, aí sim, eu acho que nós temos que ter o cuidado, quais são as pessoas que precisam avaliar para que a gente consiga ter o mínimo de entrevistas possível, já que já foi passado pelo RH. Se o RH já teve essa análise do perfil, já repassou as informações, então a gestão, aí, acho que é importante o pessoal também ter essa noção de que a gente precisa conciliar agendas de líderes, né? Então, em muitos casos,
o retorno acaba demorando. Poxa, mas demorou tanto o retorno, mas demorou tanto o agendamento da segunda entrevista, porque demora o conciliar agendas, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam utilizando isso de que eu não consegui conciliar a agenda e por isso que eu vou fazer 4 entrevistas com 4 pessoas diferentes, mas que poderia ter dado ali algum ajuste, dependendo da necessidade, e fazer um combinado ali de uma única agenda para 3 gestores ao mesmo tempo. Eu sou super a favor disso. Eu sempre, como RH, eu sugiro que a gente consiga bater um papo todos juntos para que cada um tenha a sua percepção e consiga discutir depois num segundo momento para fazer essa avaliação do candidato. Isso não tem nada a ver com a plataforma, tem muito a ver com a forma que você conduz o processo seletivo. Uma coisa também que influencia, que acho que é legal, já que você está citando isso sobre a demora, existem várias coisas que fazem o processo seletivo ser demorado, né? A pessoa fica ali na etapa dentro da plataforma e fala, nossa, ninguém me chama para entrevista, ou eu já passei daquela etapa e não evoluí. Tem muitas coisas que acontecem nos bastidores do processo seletivo que eu acho legal comentar para você que está se candidatando, que isso pode acontecer. Muitas vezes você tem que ter liberação do financeiro para fazer a contratação da pessoa. Então, a aprovação, né, que a gente chama de budget, né, o orçamento. Algumas vezes você tem o processo mútuo, misto, que é o recrutamento externo e o recrutamento interno. Então, você abre a vaga internamente por uma política da empresa para que todo mundo possa se candidatar e você tem que entrevistar as pessoas internamente e esperar um prazo ali para aquela vaga ficar aberta. Só que, ao mesmo tempo, como você não sabe se vai ter candidato ou não, que pode ser que ninguém se candidate, você faz o processo misto também com candidatos externos. Então, às vezes pode acontecer isso, esse delay, né, esse atraso no processo seletivo. Mas isso não tem nada a ver com a plataforma, tem a ver com o processo seletivo em si, de novo. Outra situação que pode acontecer ali dentro também dessas situações que você citou é a mudança de percurso. Às vezes é um perfil que foi definido e a estratégia muda totalmente. Então tem ali um novo escopo, ou então um novo caminho, e às vezes você passou por esse processo seletivo, mas não é mais o perfil, eles colocaram algum item, tiraram algum item, e isso sim pode acontecer durante ali um processo seletivo, tá? Durante o processo seletivo as estratégias podem ser alteradas. E assim, uma coisa que as pessoas reclamam muito é a falta de feedback ou a mensagem que não é personalizada. Dentro de algumas plataformas que eu já usei, você consegue colocar exatamente o motivo da reprovação. Só que você só consegue fazer isso quando você já entrevistou a pessoa. Não adianta, na fase de triagem ali de currículo, você vai receber uma resposta padrão, a pessoa não te entrevistou. Eu não tô dizendo que isso é legal, que é justo, mas é como é, né? Mas é melhor do que você ficar sem resposta nenhuma. E para você, candidato, que está se candidatando nas vagas, está recebendo resposta de reprovação e não sabe onde você está errando, acho que é importante a gente mencionar o básico para você ter um currículo que passe por esses filtros de seleção, tá? Uma das coisas que mais reprova as pessoas nas plataformas, por incrível que pareça, é a falta de informação. Então, eu já não faço recrutamento e seleção diretamente, já tem algum tempo, mas eu fiz até ano passado, tá, gente? Não é que faz dos 20, é só desde o ano passado. Mas o que tinha de currículo, sem formação superior, sem informação de cursos, sem informação do que a pessoa fazia naquele trabalho, era muito comum. Porque a gente fica com preguiça mesmo, sabe, Bruna? Não tem jeito. É chato mesmo de preencher. Por isso que eu falo, use o seu LinkedIn como o seu currículo padrão, onde você aloca as informações e depois você só copia e cola nas plataformas para você ter o mais completo possível. Mas por incrível que pareça, Bruna, é muita gente sem o currículo completo, sem informação nenhuma, colocou lá o cadastro, preencheu uma linha ali na experiência e cola com coisas muito genéricas. Então, sempre quando a gente fala assim, você trabalha numa área, por exemplo, financeira, você usa um sistema, põe o nome do sistema, põe palavras-chave da sua área. Então, você trabalha na área financeira, você faz, por exemplo, a parte de conciliação bancária, fechamento do mês, sabe aquelas palavras que são chaves da sua área? Elas têm que estar presentes ali na descrição. E isso é muito comum. Segundo item que eu acho que é super válido, e a gente já falou sobre essa ferramenta, é uma ferramenta que o Vagas tem. Dentro do site do Vagas tem o mapa de carreiras. Você vai lá no site do Vagas, mapa de carreira, e você consegue pesquisar o seu cargo, e do lado direito tem lá as palavras-chave mais utilizadas para aquele cargo. É bom dar uma checada se aquelas palavras estão batendo, se você usa aquele, porque você pode usar a mesma palavra com sinônimos diferentes.
Então, essas plataformas, você consegue colocar filtro. Vou dar um exemplo que eu usava muito, tá? Eu fiz muito tempo vagas da área da saúde. E existiam procedimentos, Bruna, específicos da área da saúde. Então, por exemplo, a pessoa tinha que ter experiência com coleta de sangue. Eu ia lá escrever a palavra coleta. Se a pessoa é uma enfermeira e ela escreveu tudo, menos a palavra coleta, eu não li aquele currículo. Por quê? A chance dela ter experiência com coleta e ela não ter escrito a palavra coleta, você concorda que é mínima? Então, é a gente usar as palavras, e pode acontecer, podem ter enfermeiras que tinham experiência com coleta e não escrevem a palavra coleta, tá? Isso vale para outras coisas, Excel, sei lá, aqui o pessoal de RH, por exemplo, você trabalha com recrutamento e seleção, e você não escreve parecer, não escreve entrevista, seu currículo não vai ser filtrado. Então, você pegar ali as palavras-chave e utilizar dentro do seu currículo, porque daí faz essa pesquisa e o seu currículo vai ser filtrado. Mas faz sentido sim, Ale, e palavras-chave, quanto mais a gente utilizar, quanto mais a gente conseguir descrever as nossas atividades, utilizar as palavras e os termos do dia a dia, mais a plataforma, o software vai conseguir levar o teu currículo, né, colocar ali em uma posição maior ali do ranking de candidaturas e vai aparecer para o recrutador. E é importante a gente ter essa atenção, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui para deixar claro para as pessoas também, muitas vezes as pessoas comentam, mas eu acabei de me inscrever e já recebi a resposta da negativa. O RH já me reprovou. Não, o RH não te reprovou, mas provavelmente ele utilizou algum filtro onde alguma informação que você colocou, ele colocou como não aceito, ou seja, ele colocou ali para que não selecionar perfis assim. Então, por isso que automaticamente teu perfil foi reprovado, porque foi alguma flag, algum filtro que o próprio recrutador e a própria empresa selecionou. E eu vou falar de novo uma coisa que o RH, ele precisa colocar para si a responsabilidade de fazer a gestão dentro da plataforma. Não é responsabilidade da Gup, da Kinobi, do Vagas, da Cato. A TAC, ele fez um episódio com a gente, que é uma outra plataforma incrível de seleção. Tô esquecendo de alguma todo. O pessoal do InfoJobs, do Pandapé. A Matchbox também. A Matchbox. A Typeform também. Não é responsabilidade dessas empresas configurarem e aí eu falo, né? O candidato que vai lá no LinkedIn e reclama, ele está no direito dele de consumidor de verdade, de criticar, mas eu percebo que alguns erros das plataformas são ainda uma mentalidade que acontecia lá quando a gente entregava currículo, que é você olhar para o currículo sem lembrar que aquele currículo representa uma vida, representa uma pessoa. A partir do momento que você vê que um currículo representa uma vida e uma pessoa, você vai tomar alguns cuidados. Como eu falei, é claro, eu em uma vaga, às vezes de recepcionista, Bruno, uma vaga mais de início de carreira, eu recebia mais de 20 mil currículos. Nenhum selecionador vai conseguir ler todos eles. Isso é uma coisa. Você fazer um filtro na triagem. Agora, você tomar alguns cuidados, você dar feedback durante as entrevistas, sabe? Eu recebi feedbacks, assim, que até hoje eu fico emocionada, que o candidato fala, nossa, você me explicou o que eu estava fazendo de errado, me preparou para a entrevista com o gestor, que nem você falou, chega e conversa com o gestor, marca entrevista em conjunto para que o candidato não tenha que 2, 3 vezes. Isso é super negociável. E isso é humanizar o processo seletivo. E os RHs, as empresas precisam perceber que quando o candidato ele olha lá na Gup, na Kinobi, vê 84 etapas, 14 testes e está desistindo de se candidatar na sua vaga, isso vai afetar o nível do candidato que está dentro do seu processo seletivo, na sua marca empregadora, na sua forma de contratar. Então, isso precisa ser revisto. Será que toda vaga ela precisa de todas essas etapas e todos esses testes, né? Escolher alguns testes, um teste, fazer um filtro. Ou eu, por exemplo, eu não vou colocar para todo mundo responder o teste. Eu só colocava para responder o teste, olha que simples, Bruna, quem passava na primeira triagem. Então, se eu tenho uma vaga que você precisa ser formado em engenharia, eu não vou fazer todo mundo responder o teste de lógica. Eu só pedia para responder quem já tinha formação em engenharia. Quem era formado em engenharia vai responder o teste de lógica. É uma etapa simples que você vai lá e ajusta na ATS de seleção, que você facilita a vida. Por que eu vou fazer 20 mil candidatos responderem o teste de lógica, sendo que de repente eu vou ter, sei lá, só 200 candidatos que são formados em engenharia? Eu vou direcionar esse teste para os 200 formados em engenharia. Você configura isso. Então, é essa mentalidade, é esse cuidado do gerenciamento, do cuidado da configuração que isso está no RH. Então, candidatos, se vocês tiverem dificuldades
de participar de processo seletivo, tá precisando de uma ajuda, eu vou reforçar o que a gente falou no início. Aqui dentro do Foca a gente tem consultoria de carreira e uma das etapas da consultoria muitas vezes é preparar os candidatos e olhar para os currículos de vocês e direcionar vocês para que vocês sejam filtrados nas plataformas de seleção. RHs, configurem as plataformas de uma forma humanizada. Se precisar da gente está por aqui, vamos trocar experiências. E para você que está ouvindo, compartilhe esse episódio, principalmente com seu amigo que está buscando uma recolocação, que quer mudar de emprego, né, Bruna? Porque, poxa, ninguém aguenta mais ficar passando aperto com as plataformas, com os processos seletivos demorados. Exatamente, Ale. Caminhando aqui para o final, eu quero deixar 2 recados. Um para o RH. RH, você é estratégico. Hoje o RH é estratégico dentro das organizações. Então, você precisa pensar de forma estratégica para facilitar a experiência do usuário que vai passar ali pelo teu processo seletivo. Então, esse é um recado para o RH. E candidatos, não desistam das plataformas. Por mais que pareça, nossa, isso aqui já está programado para me reprovar. Não, gente. Insista, persista e tenha paciência, né? Separe um tempo ali de qualidade para você preencher, para você pensar em todos esses pontos que nós trouxemos. Se precisar de ajuda, entre em contato com a gente, que nós prestamos serviços, né, de consultoria, de carreira, então, como a Ale comentou. E eu quero ouvir a tua opinião, né? Eu quero ouvir ali a tua experiência, compartilha aqui com a gente. Nós estamos com um quadro novo, que é o Foca na História. Se você tiver alguma história de plataforma, como que eu fui selecionado, ou alguma história legal que você gostaria que nós contássemos aqui para compartilhar com a nossa comunidade, com os nossos focados, deixa essa história aqui com a gente, compartilha. E você pode compartilhar lá nas redes do Foca, tá? Nós estamos no Instagram como @FocaNoTrabalho ou no LinkedIn como Foca no Trabalho. Nós temos diversos conteúdos, não somente podcast, nós temos vídeos, temos textos, diversos conteúdos. Você pode me encontrar ali no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Ale, onde que o pessoal pode te encontrar? Como sempre, LinkedIn, né? A gente tá sempre por lá. Mandando mensagem, Alessandra Falsarella, compartilhe esse episódio para aumentar a nossa podosfera. Toda segunda-feira a gente tem episódio novo. Se você está ouvindo aí no Spotify, deixa a sua avaliação na estrelinha e compartilha com alguém que ainda não ouviu, não conhece podcasts ou não conhece esse modelo, né, de mídia, de formato, porque nos ajuda a aumentar aqui a nossa podosfera. E como a Bruna falou, a gente também está lá no Instagram, @Foca no Trabalho, com outros conteúdos. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau.